está começando mais um programa 7 e hoje nós viemos até a casa do Edinho Maga, um artista que faz esculturas super realistas de personagens famosos. Eu lembro que eu sempre gostei, né? Sempre gostei. Eu gostava que lance massa modelar, não era exatamente a escultura em si. Então eu tinha bonecos, né? Eu colocava massinha de modelar nos bonecos, tipo eu customizava eles, fazia um cabelo, colocava roupa com massinha. E eu lembro desse contato com a massinha, foi assim que eu comecei, né? E aí passou o tempo, fui querendo fazer os meus próprios bonequinhos com a massinha de modelar. Então foi tudo na brincadeira mesmo. Nunca teve aquele empecilho de não brincar com isso ou outra coisa do tipo. E quando eu comecei na parte profissional, realmente tive um incentivo deles, né? Ninguém foi contra de início, dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, larga esse negócio aí. Não, todo mundo me apoiou bem legal mesmo. Primeiro parte da ideia, né, tipo, ou do cliente ou uma ideia minha mesmo. Então, vamos dar o exemplo do cliente. O cliente chega com a ideia do personagem, né? Então, o personagem e a pose dele. Então, ele me manda a pose, estabelece a altura, o tamanho dele, a escala, né, no caso. E aí, a partir daí, a gente discute algumas coisas, né, e dá-se início. Acertou a ideia da pose e o personagem, então coleto várias fotos, porque tem que dar um 360 da imagem em si, né? Então coleto fotos de repente de joelho, braço, rosto, crânio, tudo que você imaginar para me ajudar, e do personagem, lógico, várias fotos, né? Se for um personagem de filme, assisto o filme, dou o print de tal imagem, tudo. Faz primeiro um trabalho minucioso com fotos para depois iniciar a parte da escultura, né? E eu sempre falo assim, teve a época que eu dei aula, eu sempre falava para o pessoal para eles usarem muita referência para fazer escultura. Eu sem referência não conseguiria fazer nada, né? E o pessoal ficava querendo fazer escultura às vezes sem ter uma referência visual para estar lhe orientando, né? Então a referência visual é muito importante nesse aspecto aí. Então muita referência visual, depois que é feita a escultura, é mandar as fotos para o cliente, para ele ver como é que está indo e tal. Ele aprovou isso um material semelhante à massa de modelar, né? Então ele é aprovado ali, faz o molde de silicone e passa para a resina. Da resina que é feito um acabamento de lixar, alguma coisa do tipo, e aí é feito o processo de pintura. O material para esculpir, ele seria... Eu vou dar a referência da massa de modelar, né? Mas seria uma clay, que se chama clay, um material mais profissional. Ele é um pouco firme, assim, rígido, então aquecido ele fica maleável. E aí, a partir desse material, uso também a cera. A cera eu uso mais para a parte do rosto. A cera é bem dura mesmo. Você pegar aqui é como se fosse uma pedra, só que mesmo esquema, aquecendo ela fica maleável. Então eu uso a cera para fazer cabeças, né, cabeças pequenas, eu uso a cera, e o corpo eu uso esse material semelhante à massa de modelar, a clay. Eu uso até às vezes massa de modelar mesmo, aquela de criança e tudo, quando é feito um personagem em tamanho real, porque a ideia parte a partir do ponto assim, quanto maior a escultura, mais molinho tem que ser o material para fazer, mais maleável tem que ser. Quanto menor, mais firme o material, para dar detalhe e ajudar nisso aí. A cera eu compro direto dos Estados Unidos, mas a clay que eu trabalho é de São Paulo. Montado uma estrutura para fazer a escultura, né? Então assim, uma peça pequena, vamos supor, de 45 centímetros, é feito um esqueleto de arame, né? Antes é impresso uma imagem com as medidas do corpo humano, bem direitinho. Então, em cima daquela medida, eu coloco o arame em cima e vou fazendo o esqueleto. Então, do esqueleto de arame, eu boto na posição que eu quero ser feita a escultura. E daí você adiciona a massa e aí vai.
De um personagem, de uma escultura em tamanho real, por exemplo, aí já é feita uma estrutura de ferro, né, para sustentar o peso e tudo. E de cima dessa estrutura de ferro, é adicionado isopor ou poliuretano. Para quem não conhece, poliuretano é o mesmo material que faz aquelas pranchas de surf, né? Então adiciona tanto isopor quanto poliuretano no corpo, para depois dar uma camada fina de massa. Todo mundo me pergunta, quanto tempo tu passou para fazer essa escultura? Porque está muito corrido, então eu meio que misturo as coisas, tem dia que eu não quero trabalhar e vai naquele negócio de cabeça mesmo, que às vezes estressa, né? Então, mas vamos dizer assim, se eu pegasse um Superman que não fosse baseado em ninguém, não fosse baseado num ator, fosse baseado no quadrinho, qualquer, né, sem se prender a um personagem, assim, a uma fisionomia específica, eu poderia fazer em 2, 3 dias, tá? Agora vamos supor que você queira o Christopher Reeves, né, do Superman. Aí sim, aí vai ser bem mais trabalhoso, porque eu vou ter que dar a semelhança dele, tanto a semelhança do rosto quanto do corpo. Então isso vai se tornar o trabalho mais demorado, porque não adianta estar tudo perfeito e você olhar para o rosto dele e não ser o Christopher Reeves ali, né? Vai ser um trabalho ruim. Então é muito minucioso essa parte realmente do rosto, então se torna mais demorado. Talvez uma semana, 2 semanas, aí eu não sei, vai de acordo com o que rolar, entendeu? Então, nem assim, não é porque a pessoa esculpe que vai saber também copiar a fisionomia de outra pessoa. É tanto que tem vários escultores que não conseguem fazer esse trabalho de captar a semelhança, né? Então são alguns que conseguem e eu acho que hoje eu estou conseguindo dominar um pouco essa técnica de captar a semelhança de alguma pessoa, assim. Esse negócio da semelhança em si, porque eu acabo me cobrando muito, né? E assim, porque o trabalho eu faço tanto para cá, para o Brasil, como para o exterior, então a galera de fora, principalmente do exterior, é muito, como é que eu vou te dizer, exigente, né? São colecionadores, então querem um negócio top, entendeu? Tem que estar um negócio top, então eu acabo postando uma fotinha aqui, outra ali, para ver a reação do pessoal, como é que está indo o trabalho, para ver o feedback ali, para depois dar uma continuidade melhor. Tinha um amigo meu, que muita gente deve conhecer aqui em Fortaleza, o Alex Oliver, né? E ele é um escultor fantástico. Quando eu comecei a fazer, ele já esculpia há uns 10, 15 anos. Então eu era fã dele mesmo, assim, quando eu comecei a esculpir, não sabia nada. Então eu até agradeço muito a ele, assim, que eu ia na casa dele, ele me dava muitos toques, né? De escultura e tudo. É tanto que eu levei uma lá para ele analisar, para ele dar uma olhada, e ele achou irada. Eu nunca tinha feito nada de escultura. Ele viu lá, eu tinha feito com palito de dente, pedaço de tesourinha, coisas que nem se usa, né? E ele achou muito legal a questão dos detalhes que eu fiz na peça e me incentivou nisso aí, né? E aí eu vi que na época ele trabalhava fazendo máscaras, né, em látex para fora do país. E eu achei bem legal a estrutura de trabalho que ele fazia ali, a questão da escultura em si, que eu sempre adorei escultura, sempre achava muito legal, mas aqui em Fortaleza tinha um referencial pouquíssimo de escultura, você via pouca escultura, né? Então quando eu comecei a ver lá os livros que ele tinha com monstros e super-heróis esculpidos e tudo, eu achei aquele mundo fantástico. E ele disse, cara, dá para ganhar uma grana legal com isso aqui, tem um mercado bom, agora você tem que batalhar bastante, que não é fácil. Aqui em Fortaleza não tem ninguém, mas lá fora tem muita gente fazendo. Então você tem que entrar no negócio aqui para não ser só mais um qualquer no meio, tem que se destacar. Então, a partir desse toque que ele deu assim, eu me interessei muito na questão desse universo da escultura, né? E encarei mesmo seriamente como trabalho, né? No começo, nos primeiros 2 anos, eu pensei até em desistir, porque era difícil mesmo. Era aquela coisa que você vendia esporadicamente, assim, né? Hoje você vendia uma, fica 3, 4 meses fazendo negócio com outra, então é uma coisa assim que não estava viável. Mas, lógico, tudo no começo realmente é mais difícil. Então, depois de um certo tempo, eu fui pegando nome, conhecimento e tudo, melhorando o trabalho e os clientes vão surgindo naturalmente. O meu público é colecionador. É tipo, tem galera que é fã de filme e tudo, mas não vai
pagar uma escultura, porque realmente às vezes custa caro. Mas é a galera que coleciona mesmo, e tem muita gente, é um universo muito grande, gera muito dinheiro. Você vê a Comic Con que teve agora em São Paulo, pô, o pessoal fazia fila para comprar estátuas lá, comprar HQ e tudo. Então assim, é um universo realmente que tem bastante gente, né? Mas realmente aqui em Fortaleza não tem um público ainda muito grande para isso. Mas quando você pega a internet, você pega o mundo todo, então você pega um público bem legal mesmo. O Arnold e o Stallone, cara, tipo, lógico, quando eu comecei eu nem imaginei que eu ia conseguir conhecer eles por conta do meu trabalho. E hoje eu sou muito orgulhoso, assim, por conta disso. Eu tenho esse orgulho de dizer que eu conheci eles por causa do meu trabalho. Se não fosse, qual eram as chances, né? É legal saber que eles têm meu trabalho na casa deles. Recentemente, acho que uns 2 ou 3 meses atrás, peguei um vídeo do Stallone na casa dele lá e tinha várias esculturas minhas lá. Ele filmou a estante dele lá, tinha várias, né? Então, tá com 3 semanas passadas, eu mandei uma escultura para ele, né? Recebi a foto lá na estante dele e tal, bem direitinho. Então é bem legal, porque o Stallone, eu era fanático, assim. Criança, quando é criança, tem o herói Superman, Batman, não sei o que, meu herói era o Rambo. Era o Rambo e o Rocky. Hoje eu vejo lá que os caras curtem meu trabalho, né? Curtem bastante. O Stallone coleciona, né? Tem acho que 15 ou 16 peças minhas na casa dele. E é bem gratificante. O Schwarzenegger também, muito legal ter conhecido ele. Eu conheci ele, tive presente com ele 3 vezes, né? E no evento Arnold Classic. E é muito gratificante mesmo, assim. Pô, apertar na mão dele, aquele olhar no teu olho, dizer que teu trabalho é bom e tal, e elogiar, é fantástico, cara.